Olá, o Marcos por aqui me pediu para fazer uma lista de talvez 5 livros que fossem bons, úteis para quem está se aproximando e quer conhecer mais de Lutero e da Igreja Luterana. Eu faço então uma lista de 5. É claro que fazer lista às vezes é um pouco angustiante, porque algumas coisas ficam de fora e, bom, mas tem que ser assim. E eu fiz a lista a partir de um critério. Eu queria livros acessíveis, não só livros bons. Livros acessíveis em 2 sentidos: que fossem encontráveis, e também que tivessem um preço, né, razoável, que não fossem livros caros, em português, e também que fossem leituras tranquilas, que não fossem leituras que exigissem uma maratona intelectual ou uma formação teológica anterior ou a companhia de um teólogo. Né? São livros que uma pessoa com hábito de leitura lê e entende razoavelmente. É claro que a conversa pode ajudar a aprofundar o entendimento, pode ajudar a reflexão a ficar mais rica. Mas sim, uma leitura cuidadosa de uma pessoa sozinha é já um passo muito suficiente para dizer assim, olha, eu conheço um pouco de Lutero, conheço um pouco da Igreja Luterana. O primeiro desses livros é este aqui, que é o Catecismo Maior de Martim Lutero. O Catecismo Menor está disponível online gratuitamente, é só procurar. O Catecismo Maior não, mas ele está publicado assim num livro separado e também está no livro de Concórdia. É uma leitura importante para a Igreja Luterana, para conhecer um pouco da Igreja Luterana e dos escritos de Lutero. Talvez seja um escrito, assim, tirando o Catecismo Menor, o mais acessível. Claro que tem outros tantos livros de Lutero, mas é bom lembrar que Lutero, já na sua idade mais avançada, numa carta, ele diz que 2 obras dele ele considera assim como que deveriam permanecer, que são importantes. Uma delas é o Catecismo Maior, a outra é da Vontade Cativa, que eu não acho que seja uma leitura para quem está começando a conhecer nem Lutero, nem a Igreja Luterana, mas para depois é uma leitura muito boa e muito importante, sim. Além do Catecismo Maior, então, eu sugiro um ponto de apoio, que é um livro sobre Lutero. Tem um subtítulo aqui, eu deixo ele maior, para dar para ver melhor, né, o nome do autor e o subtítulo ali, o Dini Vif, e a Palavra de Deus na Vida de Martim Lutero. Mas me parece que é mais, assim, na minha leitura, é um livro bom para se conhecer a vida de Lutero. A vida de Lutero, o processo da reforma, tem informações que às vezes ficam esquecidas e tem uma leitura aqui também tranquila, né? Um livro de se ler em 2 dias com tranquilidade, se tiver umas férias aí no fim de semana, e para poder ter boas conversas a partir dele também. É um bom livro e curto, bem, né, resumido sobre Lutero. Outro livro sobre Lutero, esse de leitura um pouco mais densa, e ele também é um livro um pouco mais volumoso, que é Martim Lutero, Tempo, Vida e Mensagem, de Mark Linhard. Esse livro, eu considero talvez o melhor livro sobre Lutero em língua portuguesa. Ele fala da vida de Lutero, mas ele também fala do pensamento de Lutero de modo muito capaz e muito instigante. É uma excelente leitura. Exige um pouco mais de atenção, mas vale muito a pena. E não é nada também assim extremamente difícil. O único problema, esse é o livro talvez menos acessível da lista que eu faço, é que me parece que ele não é mais publicado pela editora Sinodal. Então, ele só é encontrado em sebos. Mas se você encontrar, vale muito a pena. Eu mesmo não o tenho, eu o li de biblioteca. Mas tenho boas recordações dessa leitura. Eu o utilizei em alguns momentos para algumas coisas que eu escrevi e eu o considero muito. Se você encontrar por aí esse livro a bom preço, eu sugiro comprá-lo. Outro livro
Esse próximo eu julgo realmente fundamental, é a Confissão de Augsburgo. A Confissão de Augsburgo está publicada recentemente na forma de livro, assim. Ela já tinha sido publicada como livro no passado, mas agora está novamente, né, numa edição bonita. Também está disponível no livro de Concórdia, também está disponível online, o texto da confissão em si, né, gratuitamente. É a confissão fundamental da Igreja Luterana, escrita em 1530, que traz de forma bem organizada e resumida aquilo que nós, como Igreja Luterana, cremos, confessamos e ensinamos. Então, em vez de ficar, às vezes, perdido assim, o que a Igreja Luterana pensa sobre pecado, o que a Igreja Luterana pensa sobre livre-arbítrio, sobre, né, diversos assuntos, sobre boas obras. Às vezes se fala muito sobre boas obras, o que é o pensamento luterano. Leia a Confissão de Augsburgo, e aí depois, né, diga alguma coisa, depois entenda o que é a justificação pela fé. De modo resumido, está ali na Confissão de Augsburgo para quem quiser entender. Eu sugiro muito essa leitura para todo mundo. Se algum luterano não leu ainda, eu sugiro mesmo, né? Leia, leia, leia. E se você quer conhecer a Igreja Luterana, no que ela pensa, e um pouco também do que ela pratica, leia a Confissão de Augsburgo. Não é um texto longo demais, é um texto muito tranquilo de se ler. E, por fim, Espiritualidade da Cruz, que é outro livro bem tranquilo de se ler, curto, mas que é uma introdução bem suficiente para se entender o que é e o que pensa a Igreja Luterana. Eu acho que sim. É o mesmo autor daquele Um Ponto de Apoio, que é um autor com essa capacidade de escrever de forma clara e sucinta, sem te fazer dar voltas demais. Claro, não é uma obra daquelas, nossa, isso aqui é tudo sobre a Igreja Luterana e o pensamento luterano. Não, é uma obra para conhecer um pouco mais, numa visão panorâmica, mas muito bem construída. Então, eu sugiro, sim, Espiritualidade da Cruz. Né? Eu acho que se alguém ler realmente esses 5 livros, não é um expert em Lutero ou Igreja Luterana, mas é alguém que pode dizer, eu já conheço um pouco, eu já sei um pouco do que se trata. Mais do que isso, né, é claro que há um caminhão de outras leituras, mas além de leituras, eu acho muito importante conhecer a Igreja Luterana. Para conhecer a Igreja Luterana, é importante conviver com a Igreja Luterana. Conviver e buscar a concórdia ali. Entender o que se faz, vivenciar com amor e com misericórdia a vida numa congregação. Isso é uma forma de se aproximar do que é ser luterano de verdade. Não dá para conhecer só a partir de livros. Mas sim, os livros são um bom ponto de partida. E esses 5, eu acho que fazem você construir uma partida bem segura e bem suficiente. Essa é a minha sugestão. Então, eu fico por aqui e desejo ao Marcos e a quem mais, porventura, quiser seguir essa lista, meus votos de boas leituras, boas reflexões, e vamos conversando. Bênção do Senhor Jesus, um grande abraço, e até a próxima, quem sabe, outra lista mais adiante. Até lá.